Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Glória a Deus. Então, vamos lá, minha gente. O tema do Powerwalk de hoje é a importância do reavivamento cristão. Então, eu vou deixar aqui o nosso texto base aqui no chat. Deixa eu pedir um minutinho. Vamos lá. Texto base, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Já está aqui no chat da Cal. Quem quiser acompanhar os textos que serão ditos ao longo da palavra, é só acompanhar aqui pelo chat da Cal ou pela sua Bíblia. Então vamos lá. O texto diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Então, tendo esse texto como base, nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre um tema bíblico muito importante e que nós precisamos muito nos dias de hoje, que é sobre a importância do reavivamento cristão. Então, eu vou dizer para vocês o que é reavivamento e qual a sua importância. Mas antes disso, eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Então, eu vou pedir para que vocês digitem aí no chat da Cal o que vocês acham que é o reavivamento. Digita aí, minha gente. O que é o reavivamento para vocês? Deixa eu ver. Vou dar um tempinho para vocês digitarem e aí eu vou ler. O que é o reavivamento? Mateus disse: é algo que volta depois de ser morto ou esquecido, de acordo com o contexto. Ok. Mais alguém? Algo que volta depois de ser morto ou esquecido, de acordo com o contexto, disse o Mateus. Bom, o reavivamento é um despertar espiritual que nos leva a uma renovação de fé, paixão e compromisso com Deus. Ele é iniciado por um toque do Espírito Santo que guia, que cria uma consciência de que algo está faltando em nós ou de que tem alguma coisa errada na nossa vida que só pode ser corrigida por Deus. Jonathan Edwards disse: o reavivamento é a obra de Deus para despertar o seu povo da sonolência espiritual e levá-los a uma vida de fervor e santidade. Assim, nós entendemos que o reavivamento é um processo de despertar de um estado de estagnação espiritual na vida de um cristão. Quando nós aceitamos a Jesus, nos transformamos em uma nova criatura, assim como diz 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 5, versículo 17. Mas devido à rotina diária, às nossas lutas e aos momentos difíceis da vida, nós ficamos cansados e nos distraímos com as coisas mundanas. E com isso nós desviamos o foco do que é realmente importante,
E muitas vezes passamos a agir mecanicamente, fazendo as coisas de Deus no modo automático. Vamos à igreja, mas não estamos de fato naquele ambiente. Oramos, mas não falamos com Deus. Lemos a Bíblia, mas não procuramos ouvir o que o Senhor quer nos dizer com ela. É como se estivéssemos espiritualmente mortos. Por exemplo, é você orar e repetir exatamente as mesmas coisas que você disse na última oração. Orar ansioso para sua oração terminar logo. Fazer isso de forma automática, sem colocar o seu coração ali. E são nesses momentos de morte espiritual que é mais fácil cairmos no pecado. E como consequência, nos afastamos de Deus e nos tornamos infelizes. Às vezes a pessoa se encontra nesse estado e nem percebe o que aconteceu, por estar vivendo no modo, entre aspas, automático. No Antigo Testamento, o melhor exemplo de reavivamento espiritual está em Neemias, capítulo 8. O povo de Jerusalém, depois da reconstrução dos muros e da reorganização da sociedade, se encontrava estruturado materialmente. Contudo, estavam desestruturados espiritualmente. O principal estava faltando em Jerusalém: um reavivamento na vida espiritual do povo de Deus. O reavivamento veio pela palavra de Deus. O Espírito Santo a usou para reavivar o coração do povo. No Novo Testamento, as cartas às 7 igrejas em Apocalipse revelam algumas dessas circunstâncias. Por exemplo, a carta para a igreja de Éfeso afirma que a igreja havia abandonado seu primeiro amor. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Em Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6, é descrita uma igreja morta, que aparenta prosperidade externa, mas não possui vida e poder espirituais. E isso é muito forte. Nós conseguimos entender claramente que é possível estarmos cheios por fora, mas vazios por dentro. Do que adianta por fora aparentar ter muita coisa, mas por dentro estar sem a presença de Deus no seu coração? São essas situações que nos levam à necessidade de voltar à vida, de um reavivamento, de um soprar do Espírito Santo para reacender a chama da vontade de cumprir o ID, de viver em santidade e fazer a vontade de Deus. Portanto, o reavivamento é mais uma manifestação do amor de Deus que nunca nos abandona. É a chance de retornarmos a Ele e vivermos de acordo com os seus propósitos na nossa vida. É a renovação da vontade de seguir a Jesus e ter prazer em guardar os seus ensinamentos. E algo interessante que você percebe quando vai estudar sobre reavivamento é que, ao falar dele, também é importante abordar o conceito de reforma. E aí Ellen White disse algo a respeito disso. Ela falou o seguinte: precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a administração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias,
e teorias, hábitos e práticas. O reavivamento e a reforma andam juntos. Nesse contexto, a reforma significa a mudança de vida que você busca após o toque do Espírito Santo no seu coração, avisando que você precisa voltar ao primeiro amor. Após o agir do Espírito Santo, o cristão deve então responder, reconhecendo a sua necessidade de mudança. O Espírito Santo, de maneira poderosa, tira o véu que o mundo lança sobre os nossos olhos, permitindo que os crentes se vejam plenamente em comparação com a majestade e santidade de Deus. E antes de prosseguir nesse assunto, é importante destacar que a Bíblia é a base do conhecimento para o reavivamento e para a reforma. Ela é a palavra escrita de Deus, que tem valor idêntico à palavra falada, como se nós estivéssemos ouvindo Deus falar pessoalmente. Sem a Bíblia não existe reavivamento, porque sem ela não há transformação de vida. O Espírito Santo age por meio da palavra de Deus. O conceito de reavivamento espiritual é amplo e tem muitos desdobramentos. Mas, independente do ângulo em que se aborde esse tema, nós conseguimos observar algumas das suas características. Primeiro, reconhecimento do pecado. E muitos pregadores nos dias de hoje não falam mais sobre o pecado e seu impacto na vida humana. Ao invés de estimular os pecadores a se arrependerem de seus próprios pecados, apenas tentam ajudá-los a superar os traumas emocionais provocados pelos pecados dos outros. Em outras palavras, muitos hoje não admitem mais a pecaminosidade da sua própria natureza humana. Isso é muito grave. Vamos para a Bíblia. 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9 diz: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que não vos ouça. Sem uma clara compreensão da pecaminosidade, o pecador nunca vai sentir a necessidade de uma genuína conversão. E que papo é esse que rola mesmo entre os cristãos de que nós somos melhores do que os outros? Esse pensamento de que você é melhor que o seu irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais amado por Deus ou menos amado por Deus. E todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O verdadeiro reavivamento destrona o orgulho pessoal, levando o pecador a reconhecer a profunda malignidade dos seus próprios pecados. Sem a misericórdia do Senhor, nada podemos fazer. Não existe reavivamento sem o reconhecimento do nosso pecado e abandono do nosso orgulho. Não importa se você é policial, advogado, juiz, desembargador, prefeito, governador, presidente, empresário ou tiver qualquer cargo no mundo, você não é nada. Precisamos reconhecer que sem Ele nada nós somos.
É como se nós fôssemos mendigos perdidos, vivendo em aflição, sem perspectiva de futuro. Mas o Senhor nos estende a mão, nos convidando a uma mudança de vida. Reconheça que Deus é o centro de tudo. É tudo por causa dele, é tudo por ele e para ele. Precisamos diminuir para que o Senhor cresça. Charles Finney disse que o reavivamento começa quando nos humilhamos diante de Deus e buscamos sua face em oração. O verdadeiro reavivamento gera o abandono do desejo de supremacia pessoal, o abandono do nosso orgulho e o reconhecimento dos nossos pecados e promove a unidade entre os cristãos. Segundo, busca a Deus. Quantas pessoas hoje gastam grande parte do seu tempo com redes sociais, jogos, entretenimento e acabam ficando sem tempo para as prioridades espirituais, sem tempo para as coisas de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ter tempo para Deus é uma questão de prioridade. Busque a Deus. O verdadeiro reavivamento leva o ser humano a ter sede de Deus. E através da busca a Deus, você pode ter comunhão com Ele. A comunhão com Deus é algo muito, muito importante para a vida do cristão, porque é a partir dela que nós podemos ter uma vida de intimidade com o Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias capítulo 29, versículo 13 vai dizer: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Como você acabou de ouvir, no texto de Apocalipse 3, versículo 20, Jesus está batendo na porta. Ele não vai invadir o lar. Nesse contexto, a porta do seu coração é uma porta que só pode ser aberta por dentro. É você que abre a porta para Jesus entrar. Ele se mostra disposto a entrar no seu coração, mas quem precisa abrir é você. Busque a Deus enquanto nós podemos achá-lo, porque vai chegar um momento em que as portas vão se fechar e que não vai ter mais jeito. Para de deixar a sua conversão para o futuro. Construa o seu relacionamento com Deus através da oração, através do jejum, da leitura da palavra. Coloque as suas esperanças na palavra de Deus, que é imutável. Mateus capítulo 24, versículo 35 vai dizer: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Nós temos que estudar a palavra, meditar na palavra, viver a palavra. A Bíblia não é um livro para ficar escorado na estante. A palavra de Deus é poderosa. E a Bíblia é o nosso maior manual de ensino. Para qualquer situação na nossa vida, a Bíblia tem uma lição. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer que a palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O verdadeiro reavivamento nos leva a buscar constantemente a Deus através da oração e do estudo da Bíblia. Não se esqueçam
que o reavivamento anda junto com a reforma. O Espírito Santo abre seus olhos, mas é você quem tem que tomar as atitudes para mudar de vida. A reforma espiritual, gerada pelo verdadeiro reavivamento, provoca grandes mudanças comportamentais na vida cristã, como, por exemplo, a mudança de ênfase e do estilo de vida. O mundo em que nós vivemos estimula a satisfação dos gostos pessoais acima de tudo. Isso é muito triste. Nesse contexto, muitos cristãos hoje querem ser salvos nos seus pecados, mas não dos seus pecados. Tem gente hoje que pergunta: tem como satisfazer meus prazeres e mesmo assim ser salvo? Em outras palavras, a pessoa quer aproveitar ao máximo o mundo sem perder a salvação. Irmão, você precisa sair de cima do muro. Ou você vive para o mundo ou você vive para Deus. Não dá para agradar a dois senhores. Você tem que tomar a decisão de para quem você vai viver hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, vai dizer: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Entenda, querido, nós somos diferentes do mundo. Precisamos viver em santidade. Eu não vou entrar muito nesse tema hoje, porque esse é o tema do próximo Power Walk, mas devemos reconhecer que os gostos e instintos pessoais nem sempre estão em harmonia com a vontade de Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Deus é o único que conhece todos os caminhos e sabe onde cada um deles vai levar. Apesar de existirem muitos caminhos hoje, apenas Jesus é o caminho que leva à salvação. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você precisa ter uma reforma de pensamento, negar sua carne a cada dia e viver submisso à vontade de Deus. A reforma, motivada pelo reavivamento, gera uma mudança de ênfase dos gostos pessoais para conformidade com os princípios divinos. Promove uma reforma também nos estilos de vida, das exceções humanas para a harmonia com os princípios bíblicos. Assim você tem como foco parecer cada vez mais com Jesus a cada dia. 2. Maior compromisso com as coisas de Deus. Jesus definiu o genuíno cristão como aquele que permite que o Espírito Santo o guie a toda a verdade, como diz João, capítulo 16, versículo 13. Que vive em conformidade com toda a palavra que procede da boca de Deus, Mateus, capítulo 4, versículo 4. E que dedica a ensinar os outros a guardar todas as coisas que Deus nos ordena, Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus disse claramente que o evangelho deveria ser pregado em toda a sua abrangência, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, a cada nação, tribo, língua e povo, a toda criatura, até os confins da terra. Nós precisamos ter mais compromisso com as coisas de Deus. Quantas vezes hoje em dia
nós trocamos o momento com Deus por um momento fazendo outra coisa, jogando um jogo ou para conversar com alguém, para ir numa festa, para ir na casa de alguém. Isso não pode continuar desse jeito. O nosso momento com Deus tem que ser diário e um momento de qualidade, em que nós vamos nos entregar completamente a Ele. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. Que compromisso é esse que você tem com as coisas de Deus? Que você tem preguiça de evangelizar? Preguiça de orar, de trabalhar para Deus? E quando você tem tempo para Deus, é um tempo sem qualidade, em que você presta mais atenção no seu celular do que na Bíblia. Isso não existe, irmão. Você está pregando a palavra de Deus para as pessoas e fazendo discípulos? Porque é isso que a palavra de Deus nos manda fazer. Mas sem dúvida, a reforma motivada pelo reavivamento leva cada cristão ao maior compromisso com a missão de pregar o Evangelho a todos os seres humanos. Irmãos, uma vida transformada é o mais grandioso testemunho do verdadeiro reavivamento. Se nós formos analisar o próprio texto base de hoje, que é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós vamos entender. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma promessa de Deus para todo aquele que se humilhar, orar, buscar a Ele, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Ele vai ser sarado e perdoado. Deus ouve as nossas orações. E nós temos que agradecer, porque mesmo sendo pecadores, Deus está sempre disposto a nos dar novas forças espirituais, sobretudo nos momentos de fraqueza, porque Ele sabe que nós somos pó, não somos nada sem Ele. E isso é tão sério que Satanás vai fazer de tudo o que estiver ao alcance dele para frear esse processo na tua vida. Ele vai tentar nos convencer de que existe um atalho, outras formas de desenvolver o relacionamento com Deus, que garante uma vida cristã frutífera. Ele vai tentar te convencer de que existem outros caminhos que te levam a Deus, de que existem outros caminhos que te levam à salvação. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e de que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Satanás vai apresentar imitações do poder do Espírito Santo que parecerão tão reais ao ponto de conseguir enganar aqueles que não mantêm uma relação profunda e viva com Deus, fundamentada na palavra. Satanás quer que nós vivamos uma vida mortos espiritualmente, que nós vivamos uma vida sem dar frutos. Mas João capítulo 15, versículos 4 e 5, e eu já encerro, vai dizer: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Nós não podemos dar frutos se não estivermos em Cristo. E talvez tenha alguém aqui hoje que se encontre nessa situação, que está vivendo no automático, sem ânimo, orando no automático, lendo a Bíblia no automático. Parece que está morto espiritualmente, vai na igreja, mas verdadeiramente não está naquele ambiente, não participa do culto, ora, mas não fala com Deus, lê a Bíblia, mas não extrai aquilo que Deus quer falar com você. Ouve as palavras de Deus, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Abandonou o primeiro amor, se afastou de Deus. Talvez durante os momentos de dificuldade da sua vida, você tenha se afastado do único caminho que leva a Deus. Talvez as dificuldades e os problemas tenham feito você desanimar, você se esfriar espiritualmente. Talvez o momento de dificuldade, talvez o deserto, talvez o vale tenha apagado a chama que estava acesa no seu coração. Mas Deus está aqui hoje para te reavivar, para reacender essa chama do primeiro amor no seu coração. E essa é a palavra de hoje. A palavra de hoje foi um pouco mais curta, mas porque hoje eu quero fazer um pouco diferente. Como o tema é reavivamento, eu quero convidar todos nós, todos vocês, a orar por um reavivamento na nossa vida. Não só na nossa vida, mas também na vida de todos os irmãos que estão aqui na Cal, na vida de algum familiar que você sabe que já viveu nos caminhos do Senhor, mas se afastou, ou algum amigo que você sabe que está passando por isso. Talvez você mesmo esteja passando por isso, mas hoje Deus está te chamando de volta. Spirit, lead me where my trust is without borders.